Eu estava naquela estrada deserta, com a luz do carro se afastando como um barco que some na neblina. A chuva batia no para-brisa em um ritmo que casava com as contrações. 1, 2, 3, e outra onda de dor que me dobrava ao meio. O volante já não existia no centro do meu mundo. Havia apenas o calor úmido da minha pele, o som do meu próprio respirar e o bater acelerado do meu coração contra as costelas. Minha roupa estava encharcada, não só pela água que escorria do capô nem pela chuva, mas pela sensação quente que escapou quando senti que a bolsa tinha rompido. Um jorro quente correu entre minhas pernas e o frio do banco do carro entrou pelos meus ossos. Não havia ninguém. O vidro traseiro refletia minha face pálida, os olhos arregalados, os dedos agarrados ao tecido molhado do vestido. Segure, pensei. Aguente. Mas as palavras pareciam distantes, como se viessem de outra pessoa. O motor do carro já era uma presença longínqua. As luzes traseiras tinham sumido na escuridão. O telefone vibrou no bolso, mensagens não lidas e chamadas perdidas que eu não conseguia atender porque cada respiração vinha com dor. Eu tentei empurrar a porta, mas minhas pernas tremiam. Uma contração me dobrava, e um som agudo escapou da minha garganta. As lágrimas se misturavam com a chuva no meu rosto. Eu me lembrei do salão. Lembrei do riso falso da minha sogra. Lembrei das palavras que abriram a fenda que me trouxe até ali, ela me ordenando para, em tom de piada cruel, deixar de fingir e fazer uma torta de maçã, como se tudo ali pudesse ser resolvido com servidão. Lembrei da minha cunhada aproximando-se com aquele ar de acusação, falando do meu ataque ao bracelete de $12.000 com um sussurro que parecia mais um veneno. As vozes reverberavam. Ela roubou o bracelete. E, por fim, o olhar do meu marido, o frio que o empurrou a me empurrar para dentro do carro e sumir pela estrada, como se eu fosse lixo deixado à beira. Agora eu estava ali, molhada, sozinha e com o mundo inteiro reduzido ao ponto de dor no meu ventre. O frio escorria pelas costas. O silêncio da noite parecia conspirar contra mim. Cada passo que eu precisava dar do banco para o asfalto custava um universo de força. Eu pensava no bebê que crescia dentro de mim, nas promessas que fiz de proteger aquela vida. Um raio iluminou a estrada e revelou as minhas mãos trêmulas como um pedido de socorro. O tempo perdeu suas linhas. Minutos se esticaram e colapsaram. Eu não sabia se chorar ou gritar, se rir porra de desespero, se me render ao medo. Lembrei que o bracelete valia $12.000. Uma palavra que, naquela noite, destoava de tudo: dinheiro, posse, orgulho. Nada daquilo importava diante da urgência de levar a próxima contração até o fim. Respirei, contando, empurrando com o pouco que restava. As lanternas distantes dos carros pareciam promessas que nunca chegavam. Um cachorro latiu em algum ponto da curva, e por um segundo pensei em acenar, pedir ajuda, implorar por um rosto humano. Minhas mãos procuraram no banco por qualquer coisa quente, um cobertor, uma toalha. Só encontrei um lenço úmido e a etiqueta do banco colada ao meu vestido. A dor veio como ondas, e eu me recusei a me curvar diante dela. E, enquanto o mundo girava em torno de dor e chuva, uma certeza fria me tomou. Em menos de uma hora, algo iria mudar para sempre. Eu não fazia ideia de como aquilo aconteceria. Não fazia ideia de que, em apenas 60 minutos, a vida dele congelaria num instante de choque que eu mal podia começar a imaginar. Alguma reviravolta estava por vir, uma verdade que viria à tona e que mudaria para sempre não só a nossa história, mas o destino daquela família de forma irreversível. Eu sempre imaginei a minha vida de modo tão simples que parecia quase um mapa com todas as ruas traçadas. Trabalho que eu gostava, um pequeno apartamento que dividíamos com risos e plantas penduradas, e um marido que me abraçava no fim do dia como quem reconstrói uma casa inteira com um gesto. Tenho 31 anos. Trabalho com design gráfico em uma agência pequena, passo os dias entre telas e cafés, e nas noites livres, costumo perder horas escolhendo músicas calmas para a playlist do bebê. Quando descobri que estava grávida, uma luz diferente passou a morar nas minhas coisas. Um conjunto de fraldas dobradas na prateleira foi suficiente para me fazer sorrir por dias. Cada detalhe da gravidez virou um rito íntimo. Pintei uma parede do quarto de um tom pálido, quase de nuvem, porque queria que o espaço fosse um refúgio. Montei o berço numa manhã de sol e senti uma mistura de alegria e responsabilidade tão grande que quase doía. O nome que escolhemos, depois de discutir por semanas entre chá de bebê e jantares à luz de panela, era simples e cheio de memórias. Clara, por causa da avó do meu marido que sempre tinha um sorriso para os netos. Era um nome que eu sussurrava quando a barriga mexia, como se assim a fizesse sentir mais próxima. O meu marido, Lucas, é alguém que sempre gostou de segurança. Ele trabalha com logística e vê o mundo em listas, horários e planos.
Isso me deu conforto no início. Eu pensava que, com ele, os imprevistos teriam um lugar também. Seriam apenas mais uma linha que ele poderia organizar. No nosso apartamento de 2 quartos, as noites tinham a cadência tranquila das rotinas. Ele desmontava a louça enquanto eu dobrava roupinhas, e falávamos do futuro com aquela alegria insegura que toda pessoa espera ao montar um plano de vida. Para mim, aquele bebê simbolizava não só um novo começo. Era a promessa de transformar memórias doloridas em algo vivo e suave. Mas, no outro lado do mapa, existia a família dele. Minha sogra, chamada por todos de Nancy, tinha um sorriso que, quando não era sincero, cortava como navalha. No começo, ela parecia gentil, trouxe travessas, ofereceu conselhos de vó, falou sobre receitas de família com mãos que tremiam de precisão. Depois, as palavras dela foram ficando menores e, ao mesmo tempo, mais afiadas. Comentários sobre o meu jeito de cozinhar, elogios que soavam como medidas, e sugestões de que eu deveria ser mais prática com o orçamento. Coisas pequenas, talvez, para quem não sente o efeito acumulado de uma palavra que se repete e corrói. Houve momentos que me desconcertaram. Num jantar em que minha mãe não pôde comparecer, ela morava longe, Nancy comentou alto quanto a minha família sempre teve tudo. Falou como se gratidão se medisse em cheques e testamentos, e eu senti o chão tremer sob os meus pés. Lucas ficou quieto. Ouvi o som de talheres caindo no prato dele como se fosse alguém segurando o mundo para não desabar. Os olhos dele encontraram os meus, e por um segundo, vi a sombra de uma dúvida que não estava ali antes. Uma dúvida plantada pela sogra, nutrida com insinuações. Pequenas sementes de desconfiança que pareciam inocentes, mas brotavam como raízes venenosas. Não éramos ricos. Guardávamos cada centavo para o berço, para o carrinho, para o curso de primeiros socorros que eu queria fazer. A segurança que eu imaginava ter, um plano de saúde, um parceiro, começou a parecer frágil diante daqueles sussurros. O medo que mais me assombrava não era a falta de dinheiro. Era a ideia de que, no momento mais vulnerável da minha vida, eu poderia estar sozinha. E a possibilidade de não ter alguém que me protegesse crescia mais assustadora do que qualquer conta a pagar. Ainda assim, eu queria acreditar que a chegada do bebê uniria as pessoas. Pensei que um neto, um gesto de dobra de fralda, poderia amolecer até os corações mais dúbios. Naquele sentido, foquei nas pequenas rotinas que me davam paz. Os chás à tarde com Lucas, as mensagens enviadas para as amigas grávidas, a playlist que eu criava para cada mês que passava. Em silêncio, prometi a mim mesma que protegeria a criança, não só do mundo lá fora, mas daquilo que podia vir de dentro de casa. As palavras, as pequenas humilhações, as provas escondidas que transformam a confiança em suspeita. E assim cheguei ao dia do casamento da irmã dele, com a barriga arredondada e uma esperança ainda tênue. Levei comigo fraldas, aquele cobertor que minha avó havia tricotado, e um desejo simples de ser recebida como parte de algo maior. Não imaginei que, naquela noite, as pequenas sementes de veneno plantadas por tanto tempo floresceriam numa tempestade capaz de me deixar à beira da estrada, sozinho e em trabalho de parto. Não imaginava que a segurança que eu tinha confiado a 2 homens, a meu marido e a família dele, pudesse ruir em minutos, deixando apenas a urgência de proteger uma nova vida que já batia forte dentro de mim. Minha sogra, Nancy, era o tipo de pessoa que administrava afeto como quem conta moedas. Cada sorriso vinha com um cálculo. No começo, eu quis acreditar que ela só era prática demais, uma mulher do campo que valorizava a ordem e tradição. Mas a prática controle virou veneno. Ela tinha um tom manso quando falava, mas suas palavras nunca foram inocentes. Eram flechas enfileiradas, sempre prontas a encontrar um ponto fraco. Lembro de jantares em que, diante de convidados, ela elogiava minha simplicidade como se isso fosse um defeito. Ela é tão romântica, dizia numa risada cortante, como se fosse uma falha menorizadora. Em outras ocasiões, deixava cair recomendações supostamente úteis. Talvez você devesse economizar mais, querida, não sabemos o que o futuro reserva. Colocava sempre a suspeita no ar, como quem planta neblina para depois dizer que a visibilidade era ruim demais para confiar em alguém. A irmã de Lucas, minha cunhada, aprendia cedo a modelar a mesma frieza. Ela nascerá num pedestal de elogios e parecia acreditar que tudo lhe pertencia por direito. Quando eu trouxe meu cobertor de tricô para o chá de bebê, a reação dela foi um sorriso gelado. Que gracinha para uma lembrancinha modesta. Esses detalhes pareciam banais, mas se repetiam como um padrão. Sorrisos que escondiam desprezo e elogios que cortavam. Houve momentos em que pensei que poderia reverter aquilo com bondade. Cozinhava para a família, ajudei a organizar almoços, fiz pequenos gestos que normalmente criariam laços.
Mas cada gesto era interpretado como obrigação e não como afeto. Nancy fazia comentários sobre meu preparo para a maternidade. Você tem certeza que sabe o que faz? Nem todas as famílias conseguem se virar com 2 salários, dizia ela, apontando para nossas economias com uma condescendência velada. Lucas, no início, foi meu defensor. Lembro de uma briga em que ele disse a ela que eu merecia respeito e que suas observações eram desnecessárias. Ele falou com fogo na voz, e naquele momento soube que havia alguém do meu lado. Mas a brasa não durou. Aos poucos, percebi a hesitação se instalar. Ele começou a repetir as perguntas da mãe como se fossem pertinentes. Você tem certeza de ter ido àquela consulta sozinha? Por que demorou tanto naquela ida ao supermercado? Perguntas inocentes ditas com o peso de desconfiança. O efeito do assédio sutil foi erosivo. Eu me vi ajustando meu comportamento, diminuindo minhas palavras, pesando cada sorriso. Era como se, ao aceitar pequenos limites, eu fosse abrindo passagem para as maiores transgressões. As insinuações tornaram-se justificativas para controlar, e o controle traçava linhas ao redor da minha vida como uma gaiola fina, quase invisível, mas real. Houveram episódios mais claros. Num jantar de família, Nancy fez questão de comentar alto sobre um presente que, segundo ela, eu não merecia. A herança simbólica de costumes que minha família havia cultivado. Quando perguntei o que queria dizer, ela sorriu como se fosse um segredo compartilhado entre cúmplices e disse: nada, são só lembranças que não cabem na sua cabeça. A sala riu. Eu me senti reduzida. Mesmo assim, quando o convite para o casamento chegou, hesitei por um instante, respirei fundo e fui. Fui porque queria que aquele bebê nascesse em meio a laços, não a rupturas. Queria que, apesar das pedras, houvesse um momento de celebração que nos lembrasse do que éramos capazes de preservar. Não sabia então que aceitar seria abrir a porta para uma humilhação calculada, e que aquelas pequenas sementes de veneno, cultivadas por tanto tempo, floresceriam na noite mais cruel que já vivi. E nada seria como antes. A recepção parecia saída de um conto. Luzes quentes penduradas como estrelas baixas, toalhas brancas impecáveis e um coro de vozes animadas que se misturava ao tilintar de taças. Entrei segurando meu vestido com cuidado, sentindo a barriga pesada, cada passo medido como quem evita quebrar um vidro fino. Havia um nó no meu estômago que não era apenas por causa da gravidez. Era a sensação estranha de pisar num palco onde eu sempre fiz figuração. Senti olhares, alguns gentis, outros curiosos. Senti também o cheiro de maçã e canela que vinha da mesa de sobremesas. Ironia ou presságio, eu ainda não sabia. Minha sogra chegou como um cometa, perfeita, coordenada, com um sorriso estudado. Aplaudiam-na. Ela movia os convidados como uma maestra, ajustando arranjos, aprovando melodias, distribuindo ordens em voz baixa que pareciam instruções de estado. Em dado momento, ela se voltou para mim com um ar de propriedade. Você poderia ajudar com a mesa de sobremesas? Disse ela num tom que não aceitava recusa. Faça uma torta de maçã para a família. Não vá se esconder atrás dessa barriga o tempo todo. Havia uma frieza disfarçada de cuidado. Murmúrios percorreram as mesas. Não era a primeira vez que ela me pedia favores durante encontros. Sempre vinha com um recado velado. Serva, mas não se destaque. Eu respirei fundo e respondi com educação, tentando manter a noite leve. Posso ajudar de outra forma. Hoje estou cansada. Um sorriso falso se formou nos lábios dela. Cansada? Estamos todos cansados, querida. A família espera ajuda. Mostre que você faz parte. A voz dela era uma lâmina fina e muitos aplaudiram o apelo familiar como se tudo fosse uma piada inofensiva. Foi então que minha cunhada, com seu vestido claro e sorriso perfeito, aproximou-se, segurando o braço de minha sogra como cúmplice. Havia uma faísca no olhar dela que eu não podia interpretar naquele instante. Alguém notou que o bracelete da minha mãe sumiu, disse ela alto, deixando a frase pairar como um dardo. O silêncio cortou a música. Olhos se voltaram para mim, como se eu fosse o novo ponto de referência daquela história. Senti meu corpo encolher. O quê? Perguntei, tentando manter a voz firme, embora o sangue corresse frio nas veias. Ela aproximou-se mais, o tom calculado. A senhora tinha um bracelete valioso, quase $12.000. E, de repente, desapareceu. Você foi vista perto do meu quarto. A acusação veio como um tapa. Risadas nervosas. Cochichos afiados. Meu rosto queimou. As mãos tremiam. Alguém tentou intervir, alguém disse calma, mas a fala dela era já um veredito para boa parte da sala. O marido da minha cunhada falou baixo algo ao meu marido. Eu não ouvi direito.
Vi a sombra de dúvida cruzar o rosto dele pela primeira vez naquela noite. Antes que eu pudesse responder, senti a mão de meu marido tocar meu braço com uma força que doía. Ele olhou para mim, olhos sem brilho, e murmurou num fio de voz que soou como sentença: "Vamos." Não houve pergunta. Não houve defesa. Havia apenas urgência, como se o mundo inteiro tivesse que se reorganizar para justificar uma versão nova e menos incômoda. Fui empurrada para um corredor lateral. A luz parecia menor ali, e as vozes vinham distantes, como por um rádio ruim. Ele não me olhou nos olhos. Apenas empurrou-me com a mão dura no meio das costas, um gesto frio que me fez tropeçar. Ao chegarmos ao carro, seu aperto foi mais rude. Abriu a porta do passageiro e me lançou quase como se eu fosse um saco de roupa velha. A tampa bateu. Ele entrou, fechou a porta e acelerou. As luzes do salão ficaram para trás. A perseguição do vento. O barulho dos pneus sobre a estrada molhada. No banco, sozinha, senti a barriga contrair com uma força nova, uma onda que me fez vomitar um pouco. Segurei o assento, respirei. Tentei ligar para alguém, mas a minha mão tremia demais. Meus dedos mal acharam o botão do cinto. Abri a porta para sair. O ar noturno me acertou como um som quente repentino rompeu o silêncio. Eu senti a bolsa romper-se. Um fluxo quente escapou. Um grito de dor partiu meu corpo. Olhei para trás. O carro já era apenas um ponto de luz. As pernas falharam. A estrada, antes um caminho, transformou-se em um abismo. O celular tocou no escapar da distância. Talvez uma última chamada de socorro. Talvez a confirmação de que eu havia sido deixada ali. As estrelas pareciam distantes, indiferentes. Eu amaldiçoei o nome dele, a culpa e a estupidez de uma confiança que dei de mão beijada. A chuva molhava meu vestido. O vento uivava. E dentro de mim, a vida mais preciosa daquele momento reclamava, contra tudo, seu espaço. Ele dirigia. E eu fiquei sozinha, em trabalho de parto, no meio da noite. Eu estava sozinha na beira da estrada. O carro já um ponto de luz ao longe. A chuva seguia batendo no asfalto como um tambor, e cada contração chegava como uma onda que me derrubava. Respirei fundo, tentando organizar o ar entre as dores, contando como a enfermeira me ensinara. In, out, empurra. A noite cheirava a gasolina e a medo. O medo era um animal que rosnava dentro do meu peito. Minha bolsa já havia rompido, e a sensação quente na perna me dizia que o bebê não podia esperar. Tentei discar 911 com dedos pegajosos, mas as ondas de dor faziam minha mão tremer. O telefone caiu na erva molhada. Respirei e alcancei, sentindo o frio entrar pela pele. Gritei, mas o vento levou minha voz como se fosse nada. Eu sabia que precisava agir. Não podia esperar pelo herói que fugira. Meu corpo exigia pavio e foco. Lembrei dos pequenos conselhos que guardava. Enrolar algo macio entre as pernas, chamar por ajuda, proteger o umbigo. Vasculhei o porta-luvas e encontrei um lenço grosso, filho de um pano antigo. Usei aquilo como improviso, apertando com cuidado a área mais exposta. A dor apertou o corpo como um nó. De repente, faróis iluminaram a curva. Um caminhão passou devagar, suas lanternas refletindo no meu rosto. Levantei o polegar, encharcada, e ele freou. Um homem saiu do banco do motorista. Alto, roupa velha, olhos preocupados. Ele veio correndo, sem perguntas, apenas ajudando. Seu nome era Jorge, lembrei minutos depois, quando a informação nasceu entre as palavras. Jorge cobriu meus ombros com um casaco que cheirava a pão e me ofereceu água. Fique calma, disse, a voz como um cobertor. Ele me ajudou a caminhar até o acostamento, segurando meu braço com firmeza. Uma contração me dobrou, e ele apoiou minha cabeça enquanto eu respirava. Contei cada segundo, cada sopro, falando em voz baixa com meu filho. Aguente, meu amor. Estamos indo conseguir. A presença de Jorge mudou a noite, de desespero para uma esperança contida. Ele ligou para o 911 e explicou onde estávamos, a estrada, a curva e um local de referência. Depois chamou um táxi e ficou até a sirene ser ouvida. Enquanto esperávamos, ele ofereceu uma manta, ajudou a posicionar as pernas e falou comigo como se eu fosse forte já. Você vai ser mãe, disse, e eu senti as lágrimas vindo. O som distante de uma ambulância fez meu coração saltar. As luzes cortaram a escuridão, e uma equipe veio correndo em nossa direção. Socorristas verificaram os sinais, colocaram o monitor, e confortaram com mãos firmes. Eu estava exausta, mas um sopro de coragem me atravessou.
Eu tinha conseguido chegar até ali. Não era só sorte, era vontade. O mundo parecia mais suave quando ouvi o som da sirene se aproximando. As portas do ônibus de emergência se abriram e eu senti mãos segurar meu corpo enquanto me colocavam na maca. Jorge ficou ao lado, testemunhando cada gesto, pronto para confirmar o que havia acontecido. Enquanto me iam levando, olhei para o céu e pensei que tudo mudaria. Mas havia algo que não mudaria. A promessa que fazia dentro de mim. Eu ia proteger aquela vida com tudo que tinha. E a sirene nos guiou finalmente de volta para a cidade. O cheiro dos corredores do hospital entrou em mim como uma promessa. Enfermarias luminescentes, vozes calmas, pés apressados. Dr. Morgan esperava com olhar sério. Ela está estável, disse um dos paramédicos, e me ajudaram a subir para a sala de parto. O monitor voltou a marcar um ritmo firme do coração do bebê, e uma paz minúscula se acomodou no meu peito. Jorge apertou minha mão uma última vez e sussurrou: "Vai ficar tudo bem." Eu o agradeci com um gesto, guardando seu rosto como um fragmento de humanidade naquela noite. Depois escutei as vozes que viriam, passos, perguntas, a rotina que se instala quando uma vida está prestes a nascer. Senti medo. Ainda assim havia coragem e uma clareza que me acompanhou durante toda a espera. O socorro chegará, e com ele, a prova de que mesmo nas piores noites, um ser humano pode estender a mão. Eu sobreviveria. E minha bebê também. Quando acordei no hospital, a primeira coisa que pensei foi provar que não havia inventado nada. Enquanto os médicos cuidavam do bebê e de mim, meu telefone vibrava sem parar. Havia mensagens da cunhada, chamadas perdidas do meu marido e vídeos que eu não lembrava, gravações dos convidados, imagens tremidas do salão, cortes feitos no corredor. Abri o primeiro arquivo e vi, com um nó na garganta, a cena exata. Minha cunhada apontando, conversas sussurradas, mas em nenhuma delas eu aparecia mexendo no bracelete. Havia pessoas andando pelo fundo, risos, alguém tirando uma taça, mas nada que ligasse minhas mãos ao objeto. Os arquivos mostravam carimbos de data e hora. Timestamps. Provas cruas. Pedi à enfermeira que imprimisse o relatório de atendimento. O documento trazia a hora da chegada, sinais vitais, a nota sobre a ruptura das membranas e a observação de que eu fora encontrada fora do local antes do início do trabalho de parto. Guardei cada página com cuidado. Coloquei-as numa pasta plástica. Liguei para a administração do salão e pedi que preservassem as gravações das câmeras. Expliquei que aquelas imagens poderiam comprovar a sequência real dos fatos. A funcionária anotou o pedido e prometeu bloquear o arquivo até que a polícia solicitasse. Reuni provas pessoais, prints de mensagens que provavam que eu conversara com amigas sobre o bracelete dias antes, registros que mostravam minha presença em outro ambiente na hora da acusação. Pedi ao hospital que anotasse o protocolo de atendimento e o nome dos paramédicos que me socorreram. Pedi cópia do registro e fotografei cada página. Cada papel, cada assinatura, era um pedaço do quebra-cabeça que eu montava com mãos trêmulas, mas decididas. Liguei para Jorge, o homem que me ajudara na estrada. Ele confirmou pelo telefone o que vira. Eu caída, a bolsa rompida, a bolsa de águas estourada e o estado em que me encontrou. Pedi que redigisse uma declaração e, pouco depois, recebi a foto do documento assinado com data e hora. Aquela testemunha independente tinha peso. Seu relato era neutro, sem interesses pessoais, e por isso valioso diante de qualquer defesa que tentasse me demonizar. Meu advogado orientou passo a passo. Manter originais, fazer backups, salvar os vídeos com metadados e rotular cada arquivo com data, hora e autor. Entendi que os detalhes técnicos importavam tanto quanto a narrativa. Quem filmou, com qual aparelho, onde a câmera estava posicionada. Anotei o número de série do equipamento do salão e pedi formalmente a preservação do backup. Cada ação devolvia um pouco do controle que me haviam tirado naquela noite. Enquanto organizávamos as provas, meu marido voltará para casa acreditando numa versão oposta. Convidei-o ao hospital para conversarmos. Ele apareceu com o rosto pálido, evitando meu olhar. Coloquei o primeiro vídeo na tela do meu telefone e deixei que as imagens falassem. Sua respiração mudou, as mãos tremeram, vi a dúvida abrir espaço onde havia ceticismo. Não queria que o choque fosse só emoção. Queria que fosse o primeiro passo para a responsabilidade. Aos poucos, outras evidências. Uma amiga da noiva enviou um clipe que mostrava a bolsa da família em outra mesa. O fotógrafo do evento entregou cortes que não entraram no álbum. Um funcionário confirmou ter visto alguém mexendo na caixa de joias, mas não eu. As peças iam se encaixando. Organizei perguntas, preparei a sequência exata do que mostraria e rotulei cada arquivo. Vídeo _01 _ corredor _ 23H12.
relatório ambulância 00H47. O método transformou o caos em algo verificável. Preparei as perguntas que faria, organizei os arquivos em pastas nomeadas e deixei a declaração de Jorge à vista. Meu estômago se apertou com a expectativa. Liguei para minha advogada e disse: estou pronta. No corredor do hospital, ouvi passos. Ele entrou, hesitante. Segurei o telefone com o primeiro vídeo pronto para tocar, e soube, naquele instante, que o momento da verdade havia chegado. Ele olhou para a pasta, para meus olhos, e por um segundo tudo parecia suspenso. Lembranças, acusações, o salão, a estrada, a sirene distante, as imagens que guardavam a verdade. Eu respirei fundo, coloquei o dedo no play, e, antes de soltar o som, o corredor prendeu nossa respiração, um segundo que mudaria tudo. A sala estava pesada quando coloquei o vídeo para tocar. A família se reuniu. Parecia um tribunal. Havia cadeiras alinhadas, olhares fixos e um silêncio cortante. Cliquei no play. As imagens surgiram, a noiva apontando, passos no corredor, mãos perto da caixa de joias. Nada mostrava minhas mãos tocando o bracelete. O carimbo de hora e data apareceu nos cantos. As provas falavam por si. Ele ficou pálido. Depois, incrédulo. Ouvi um som seco, como se algo dentro dele rompera. Não houve culpa imediata. Houve choque. Eu falei pouco. Deixei as imagens trabalharem. Minha voz, quando saiu, era calma e firme. Veja, disse eu, apontando para o trecho em que a câmera mostra a mesa. Minhas mãos não aparecem em momento algum. A mãe dele buscou explicações. A irmã tentou sorrir. A boca tremia. Mostrei em seguida a declaração de Jorge, assinada e datada. Leitura rápida. Hora. Local. Condição. Um testemunho neutro confirmou meu relato. O ar ficou denso. Tentaram negar. Tentaram inverter. As imagens, não. Meu marido gaguejou. Procurou uma defesa. Luzes, confusão, a música. Queria acreditar em algo diferente. Mas eu tinha o fotógrafo, prints de mensagens e o relatório do salão que confirmavam a sequência dos fatos. Cada documento desmontava a versão que prepararam. Por que não me disse? Ele perguntou, a pergunta mais para si. Eu respondi com a verdade. Quando tentei falar, ouvi outro número. Quando pensei que estava segura, fui deixada sozinha. A mãe ergueu a mão, pedindo clemência. Sua voz soou fina. Pedi silêncio. Não aceitaria meias verdades. A irmã permaneceu muda, agora vulnerável. As consequências apareceram. O advogado explicou medidas possíveis: queixa formal, investigação do furto, pedidos de proteção. Não era vingança, era cuidado. Meu marido saiu da sala com as mãos na cabeça. Chorou. Depois pediu desculpas, palavras pequenas diante do que ocorreu. Pedi limites, não gestos impulsivos. Pedi proteção. Pedi à polícia que preservasse as gravações do salão. Entreguei a declaração de Jorge. Apresentei os arquivos organizados, com horas, nomes e descrições. A presença de testemunhas imparciais e registros técnicos tornou a narrativa incontestável. Não deu para transformar tudo em mal-entendido. Houve pedidos de desculpas. Alguns sinceros. Outros em tom de defesa. Tentaram reduzir o ocorrido a um erro de interpretação. Mas as provas falavam alto. A verdade não cabia mais nas meias palavras. Medidas concretas foram tomadas naquela semana. Ordem de afastamento para minha segurança, abertura de inquérito sobre acusação de furto e termos provisórios que resguardavam minha integridade e a do bebê. Não foi justiça plena. Mas foi começo. Foi devolver parte do que me tiraram. A voz, a dignidade, a escolha. Ao olhar para a sala, vi o homem que amara transformado pelo reconhecimento. Vi a mãe que achei que seria Porto, exposta. Vi a irmã confrontada por seus atos. E dentro de mim, uma certeza. Havia limites que eu não permitiria mais. Levantei-me. Firme. Fechei uma porta. Abri outra. Com o passar dos dias, o choque virou consequência concreta. O relato se espalhou e a pressão social mudou o cenário. Amigos que antes hesitaram vieram contar o que viram, vizinhos confirmaram versões, e a cunhada foi pressionada a explicar a inconsistência nas mensagens. Em uma conversa diante de provas, ela acabou admitindo que exagerara a acusação para esconder um empréstimo que havia usado de forma imprudente. A mãe tentou minimizar, mas as imagens e depoimentos selaram o rumo do caso. Houve acordo de reparação e um pedido público de desculpas,
ainda que tardio. E sincero. Os dias após o caos foram um turbilhão de emoções, mas também de pequenas vitórias. No hospital, finalmente segurei meu filho nos braços, sentindo seu coração bater junto ao meu. Cada suspiro dele era um lembrete silencioso de que havíamos sobrevivido. Pela primeira vez em semanas, pude respirar fundo e sentir um fio de esperança crescendo dentro de mim. A recuperação foi lenta, mas firme. Aprendi a colocar limites claros. A casa que antes parecia segura tornou-se território neutro, com ordens legais impedindo minha sogra e minha cunhada de se aproximarem. O marido, confrontado com a verdade, precisou lidar com a culpa, e decidimos, de forma consciente, separar caminhos enquanto ele procurava entender seus erros. Meu foco, agora, era reconstruir minha vida, não apenas como mãe, mas como mulher que recusava ser subjugada. Cada gesto diário tornou-se um ritual de empoderamento. Arrumar o berço, preparar o leite, pequenas conquistas que me lembravam de minha força. Aprendi a documentar abusos e injustiças, não por vingança, mas como ferramenta de proteção e de memória. Amigos e aliados próximos tornaram-se minha nova família escolhida, oferecendo apoio incondicional, carinho e segurança. Olhar para trás não trouxe amargura, mas clareza. Cada dificuldade se transformou em lição sobre a importância de dizer não, de reconhecer sinais de alerta e de priorizar a própria segurança e a dos filhos. Percebi que não precisamos permanecer presos a relacionamentos tóxicos ou tradições familiares opressivas. Podemos traçar nosso próprio caminho. E agora, compartilho essa história com vocês, não para gerar apenas choque, mas para provocar reflexão. O que você faria se estivesse no meu lugar? Como reagiria diante de injustiça e traição dentro de sua própria família? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas convidam cada um a pensar sobre limites, coragem e proteção daqueles que amamos. Enquanto a luz suave da manhã entra pela janela do quarto do bebê, vejo seu sorriso pela primeira vez. É pequeno, mas poderoso, um lembrete de que a vida continua, que a esperança persiste, e que podemos reconstruir, mesmo após os momentos mais sombrios. Cada ritual simples, cada gesto de cuidado, é uma afirmação de sobrevivência, de dignidade e de amor. Se esta história tocou você, compartilhe, comente e inscreva-se. Porque, no fim, não se trata apenas de mim. Trata-se de cada pessoa que precisa acreditar que é possível se reerguer, estabelecer limites e escolher sua própria felicidade. A jornada é difícil, mas a luz do futuro sempre pode brilhar, mesmo depois da noite mais escura.